boa noite, amor, amores. Ó, doutora, tá chegando, né? A hora da gente se ver, verdade. E aí, como é que vai ser, né? Tanã, tanã. Eu vou cantar uma musiquinha da Tchê. Palavras não bastam, esse medo que já. Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você. Eu entrei no mercado que eu passo todo dia quando eu venho, né, pra comprar cigarro, verdade, aqui na esquina de casa. Ok, já tô aqui. E o pessoal começou, tinha um casal na fila, um começou a cantar e o outro também, né? Eu comecei, eu não aguentei. Eu dei muita risada, porque hoje também eu vim com duas pessoas, duas mulheres no ônibus, verdade, no Penha, né? Pra vocês terem uma ideia de como eu e essa coisinha aqui, é verdade, nós somos tratadas aqui no bairro que eu nasci, né? A gente realmente, as pessoas vêm me abordando para saber da história. Doutora, não, a gente tá bem que cansada, né? De explicar, de falar, de dizer. Bom, o que eu coloquei hoje, né? Hoje, essa madrugada, é porque realmente essa semana completou-se um ano que eu tive a minha recuperação assim, ó, vupt, né? Eu quero mostrar para vocês da Pipiolo, né? Principalmente para Cacau, pro, acho que era o Leonardo, que era o gestor da unidade ali na Berrini, verdade, né? O porquê realmente eu pedi minha saída da função, né? Quando acabasse o contrato de trabalho, porque não ia dar, né? Vocês viram que eu não menti, né? Realmente o meu acidente foi super grave, né? Eu falo que quando eu começo a ver as fotos, né? Quando eu vejo os vídeos, eu gravei muitos vídeos na época para minha médica, né? Porque ela estava ali o tempo todo me assistindo, verdade. Não é assistindo do vídeo não, tá, gente? É assistindo mesmo de dar suporte psicológico, porque afeta, né? Óbvio, por mais que eu estava de alta, eu tive uma queda violenta, eu caí em cima de uma mesa de vidro, né? Essas mesinhas nem estão aqui nesse apartamento que eu vim, que eu já moro há um ano com a Lara, por enquanto. E eu caí em cima, né? Quando essa mesa caiu no chão, que eu tropecei numa extensão que estava ligado o notebook da minha mãe, que estava aqui em casa, estava estudando. Caiu a mesa, caiu e o vidro da mesa e eu caí em cima do vidro da mesa. Então eu me lembro que quando eu cheguei no hospital, realmente o médico falou: eu não sei nem como que eu vou te atestar, porque você tá com a boca toda cheia de vidro por dentro e por fora, né? Você tá com a costela trincada, verdade, eu dou risada. O meu cotovelo, né, entrou um vidro desse tamanho, né? Ele entrou mesmo, galera, no meu cotovelo. E eu puxei, aquele sangue jorrou pela parede da sala, pelo chão da sala, verdade, imagina a dor. Mas o meu corpo estava quente, né? E acho que a gente, quando tá com o corpo quente, a gente não sente. Depois veio a dor, né? De tirar o vidro e da boca também. Entrou bem aqui, né? Um caco bem grande aqui, porque trincou, quebrou os dentes, né? Esse aqui entrou, esse aparelho trincou, quebrou meus dentes da frente, esse aqui, verdade. E na hora de quebrar, entrou um pedaço de dente dentro da boca, porque junto com o vidro, né? A dor imensa, né? Aquela dor que você bater com tudo no chão, a boca. Imagina quebrar os dentes. Então foi bem violento a minha queda, né? Foi muito violenta. Então quando eu voltei da minha, né, que eu fiquei atestada durante 5 dias, e meus joelhos, né, eu fiquei com uma cicatriz enorme, enorme no joelho direito, verdade. Porque, coitado, todas as minhas quedas, o joelho direito é o que mais sofre. E sempre no mesmo lugar. Porque quando a gente perde, né, quando eu tropeça e você não segura com o lado esquerdo, que eu não tenho firmeza do meu lado esquerdo há muitos anos, né, aconteceu muito depois da Covid, verdade. Na época do AVC eu já vinha percebendo, né? Eu trabalhava na área financeira e eu ia muito para cartórios, né? Eu ia muito para cartórios e ia muito levar documentações para clientes, às vezes nos escritórios dos clientes ou nas residências, enfim, né?
E eu já vinha sentindo há muito tempo, né? Que eu já não conseguia mais andar da forma que eu andava. E quando eu andava, meus pés inchavam muito, né? Principalmente quando eu usava sapato de salto fechado, né? E os tropeços. Uma vez eu caí no metrô, né? Na linha Lilás. Eu tava na Prime, eu tava com uma sandália e eu caí. Todo mundo achou que eu tinha sido empurrada. Não, né? Isso foi em 2022. Então é isso, na hora que você tropeça, se você não se equilibra, verdade, com o lado direito, que eu tenho firmeza, é lógico, o lado esquerdo é que nem aquele negócio, você não sente, né? Você cai bumft mesmo pro chão. Então, quando eu tenho um tropeço, eu tenho que me segurar com o lado direito, porque o esquerdo realmente eu não tenho aquela força, né? Eu falo brincando às vezes, isso tudo foi trabalhado psicologicamente a minha pessoa, foram anos e anos, né, de análise para aceitar a forma, mas a gente é meio que teimosa, né? Eu sou meio que teimosa, a gente fica naquelas, não é assim, não sei, é assim sim, dona Fabiana, né? As coisas hoje são dessa forma. Então, eu fico naquelas, né? Ai, não, vai dar para fazer, é assim. Não, não é. Tem que ter cuidado, porque a gente já não tem aquela coisa, né? Como dizem meus médicos, se acontecer uma queda brusca novamente, pode quebrar um membro sério e a gente, né, ter uma sequela aí maior. Isso tudo é em decorrência, né? É uma sequela que eu tive do AVC, é verdade. É muscular, a musculatura faz exames, fazem exames, não falta vitamina no organismo, não falta nada, galera, né? E realmente os dedos, juntamente com os músculos, foi a parte muscular, a musculatura do meu corpo, né, que afetou o AVC. E a Covid, ela afetou essa coisa também, né? E o que acontece? Os meus nervos, ele não é nervos nervoso, os meus nervos eles repuxam, né? Então, a acessibilidade dos dedos é por aí. A minha mudança facial também, porque os músculos da parte do rosto, né? O meu rosto ele desceu um pouquinho, né? Ele mudou muito, é verdade. Ele veio meio que para baixo. Ele ficou mais comprido. Eu tinha o rosto mais gorducho, assim, mais bolinha, ele ficou mais comprido por causa da musculatura facial, né, dos nervos. Então é isso, essa sequela que eu tenho do AVC tem cura? Não, tem que fazer fisioterapia, mas é aquele negócio, né? Tudo paliativo, fisioterapia, ela ameniza alguma coisa em questões de dores, mas eu não tenho dores musculares, é muito difícil. Eu, como eu estava falando, às vezes até brinco, né? Falo assim, eu posso pegar uma sacola de 500 quilos e colocar nesse ombro, que eu não sinto, né? Eu vou subir a escada, eu vou descer. Isso quando eu mudei para esse apartamento, a minha mãe notou muito isso, né? Que eu subia com as coisas. Quando eu faço compra de supermercado, eu subo com as coisas aqui do meu lado esquerdo, porque realmente eu não sinto, né? Eu não tenho aquela coisa de, ai, tá pesado, ai, nossa, tá pesado. Mas o lado direito, ele grita, né? Aí que às vezes trava minha coluna, ou às vezes eu fico com o nervo ciático inflamado. Por quê? Porque eu forço o lado esquerdo, porque eu não sinto se eu pego alguma coisa pesada que eu tenha como colocar já para pegar um móvel, para pegar um objeto com a mão esquerda, impossível, né? Não tem aquela firmeza realmente. Então é algo que nem às vezes eu tô falando com vocês pelo celular, eu tô segurando meu celular com a minha mão esquerda, mas porém eu tô apoiando, né? Aqui no sofá, pode ver. Então assim, se eu tirar, vai ficar tremendo, tremendo, porque fica meio que, né? Então é isso. A sequela que eu tive é essa, né? Muscular mesmo, né? A mudança da face foi por causa disso. E o acidente foi sério, né? Então, quando eu cheguei na Cacau, o pessoal lá da Pipiolo, da Vivo, no PJ, que eu falei, gente, acabando o contrato, né? Foi bem por aí. Me dispensa por quê? Porque realmente não vai ter como eu vir, né? Como que eu ia trabalhar? Né? Vocês viram como ficou a minha boca depois da cirurgia. Então, assim, por isso que a minha médica, ela ficou naquela questão. Será que a Fabiana vai ter que fazer dicção de novo? Porque a minha boca mudou o formato, né? Ficou uma bola. Então, assim, parecia que tinha uma batata quente na minha boca, né? E eu fazendo os treinamentos que eu fiz anteriormente, durante o ano de 2021, que eu fiz aulas de dicção, verdade, para voltar a ter
confiança na fala, naquilo que eu estava falando, né? A segurança, enfim, porque eu estava voltando aí para a área comercial justamente para isso, para desenvolver essa parte, né? E a minha médica ficou preocupada. Ela falou: será que a gente vai ter que fazer aulas de dicção de novo? E é caro pra caramba, por questões da boca, né? Mas não. Então, assim, o que eu fiz lá atrás, eu usei isso agora, né? O ano passado, fiz bastante treinamento, verdade. E eu falava um pouco enrolado, né? Eu falava um pouco enrolado, mas era por causa da boca, porque realmente mudou. E a gente, a mesma coisa. Você tá acostumado a vida inteira de uma coisa, aí de repente você mudar o formato e fica... Eu falo para essas mulheres que fazem preenchimentos labiais, né? Eu imagino como que elas ficam, porque elas fazem às vezes aqui, na parte de cima e de baixo, né? Então eu realmente, a minha boca neurocirurgiã, ela fez de tudo para ficar a mais perfeita possível para ficar menos cicatriz. Mas eu tenho uma cicatriz que é aquela que tá aqui na foto, que é onde foi, né, rasgado. Mas é bem pouquinha, isso com o tempo vai sumir. Mas o meu lábio, ele ficou gordinho mesmo. Então tá aí, né, a diferença na fala, a preocupação. Então foi algo que surpreendeu mais uma vez meus médicos. 3 meses, essa mulher já tava na DP assessoria. Verdade, eu operei em setembro. Menos, eu acho que eu operei foi em setembro, a festa junina da Pipiolo foi em junho. Foi quando eu caí, né, o acidente. É verdade. Aí eu fiquei com eles até agosto e operei em setembro. Em dezembro de 2024 eu já estava na DP assessoria trabalhando. Então foi muito rápida a recuperação. Mas, porém, foi rápida porque eu fiquei em casa, né? Eu fiquei em casa aquele período todinho das depois pós-cirúrgico, né? Para fazendo meus treinamentos e me recuperando de verdade. Então não tinha como, né? Eu continuar lá. E, enfim, então tá aí a verdade para vocês, né? Algo que os médicos eles gostam que a gente mostre, eles gostam desse tipo de informação. Por quê? Porque a minha trajetória foi muito séria, né? De tratamento psiquiátrico, de tratamento de desenvolvimento, de tratamento de evolução, de determinação pessoal, profissional, né? E sempre voltado a eles, e principalmente a ela, né? A psiquiatra, eu falo que, de verdade, a Márcia, ela foi um anjo que veio na minha vida, que realmente, naquele dia que ela me conheceu aqui no Hospital da Vila Maria, ela pegou realmente a minha mão e falou: vamos lá. Né? Mas a gente não sabia que ia acontecer tanta coisa, como um AVC, depois uma Covid, depois um acidente desse, né? Uma vinda tão triste do Recife para cá, né? Juntamente com todas as consequências da violência doméstica durante a relação, pós a relação, verdade. O litígio com crimes, né? Como aconteceram na cidade do Recife com clonagem celular, a perda da criança. Então, assim, é uma trajetória muito grande. Então, quem lê meu livro vai falar: caramba, mulher, você conseguiu, eu consegui sim, galera. É o que eu falo. Então, a gente não fica aquele negócio, o psiquiatra fala: eles são frios. Não, é porque ninguém aguenta mimimi, né? Durante muitos anos. Mimimi, mimimi, mimimi. Cara, as coisas funcionam dessa forma, né? Você tem que aceitar a vida, você tem que aceitar as consequências que você fez de algo errôneo, errado que você fez, pagar as coisas, né, que você fez e andar para frente. Não adianta ficar remoendo um passado que realmente é totalmente constrangedor à minha pessoa. Jamais eu ia ter proximidade com esse tipo de violência na minha vida. E a gente vem falando isso há anos. O erro, eu acredito, como diz minha médica e os meus médicos, o erro da minha família em questão foi justamente essa, né? Eles serem omissos, só ter a minha mãe ali do meu lado, verdade. Achar que tudo era uma brincadeira, né? E não confiar nos meus médicos. Esse foi o erro do pessoal da minha família. Não confiar nos meus médicos. E aí veio o pessoal do Recife com essa história de coaching, achar que gaivota, é verdade, coitados, né? Isso daí é o que eu falo, são pessoas com mentalidade desse tamanho, né? Acidente vascular cerebral, uma Covid, uma tentativa de suicídio, uma perda de uma criança, uma violência doméstica antes do casamento, durante, depois, né? Mulher apaixonada,
crise de ciúmes, ameaças de morte. Os caras acharam, né, como a Natália, que foi minha terapeuta lá na época, acharam que a gente estava brincando de casinha, né? Tinha realmente que ser uma psiquiatra para colocar as coisas em ordem. Então foi por aí, durante esse período, né? É óbvio, teve a sequela do AVC, e essas sequelas do AVC, elas são algo que tem que ser cuidada, né? E o que ficou não vai voltar. O que aconteceu não vai voltar, é daqui para frente. E eu deixei aqui muito bem claro no meu canal, como eu falo no meu livro, né? Principalmente para essas pessoas que cultivam esse tipo de relacionamento, né? Para que, olha só, essa galera me matou totalmente, porque aquela Fabiana existe? Não. Né? Aquela Fabiana ela não existe nem na parte física e muito menos emocional. Né? O meu rosto mudou, os meus olhos mudaram, eu mudei, né? É verdade, né? Então eu sou uma outra mulher. Então essa outra mulher cabe naquele passado tenebroso que teve todas essas consequências de todos esses acidentes, de todas essas patologias, galera, né? Só se a minha médica fosse uma louca, realmente, né? Uma pessoa que ela brincou com a qualificação dela, um período, né? Foi estudar fora para se aperfeiçoar na área, na medicina. Então, ou seja, se ela fosse uma pessoa brincando com a minha vida, né? Então tá aí a resposta pra galera, os médicos. A gente cansa por isso, né? Porque as pessoas elas não se cuidam e vão trazendo problemas para as pessoas saudáveis que se cuidam, né? Que vão lá, pô, eu tô com esse problema, eu não vou me entregar não, eu não vou ficar entrevada na cama não. Eu vou lutar porque eu quero voltar a trabalhar. Então foi assim que funcionou, né? E a gente fica ouvindo história de mulher apaixonada, de ex, de mulher, de ex, de chefes abusiva. Verdade, né? Como foi lá atrás, há 3 anos atrás. Ou seja, a gente escutando esse tipo de situação que não cabe no presente. E o presente, né? Um presente legal, um presente onde existem diversas pessoas que eu conheci no mundo profissional atual. É verdade, né? Em outros trabalhos lá atrás que eu trouxe gente boa, gente legal. E uma pessoa que eu amo há muitos anos, que é gente fina assim, né? Que sempre esteve do meu lado na época que nós éramos amigos. Depois ele foi como um profissional. E depois que a gente veio a realmente ter alguma coisa. É uma pessoa gente fina mesmo. Legal pra caramba, né? Mas infelizmente o nosso mundo é isso, né? Mundo tóxico. De amizades tóxicas dessa mulher, do meu ex-marido, do pessoal do Recife. Então, assim, é uma continha de matemática, galera. Somar esse povo todo, colocar no cesto e falar, vão se cuidar e vão fazer as coisas funcionar. Porque eu não posso ser responsável por atitude de vocês. Minha médica não pode ser responsável pela atitude deles, né? Eu sou responsável pelas minhas atitudes e pelas atitudes das pessoas que estão do meu lado. Como proteger, principalmente meus trabalhos. Vocês estão vendo que eu não estou falando absolutamente nada no meu trabalho atual, porque eu não quero, né? Porque eu já falei que isso é algo que não interessa para ninguém, só a minha pessoa, ao meu mundo, a minha vida. Então é assim que funciona, né? E as pessoas vão ficar chorando pitanga aí eternamente. Por quê? Porque elas deixaram o tempo acontecer tudo isso. E durante esse período inteiro, quem estava do meu lado? Mesmo distante, né? Pessoas que eu amo, pessoas que acreditaram na minha recuperação em todos esses sentidos e pessoas que sempre me apoiaram, principalmente em trabalhos, né? É verdade, me incentivaram, me ensinaram, me deram a oportunidade de trabalhar e o mundo, né? Sempre abrindo as portas para novas oportunidades ali, naquele momento de trabalhar, estudar, se aperfeiçoar naquela área que você tá, né, agregando a sua pessoa e não misturando vida pessoal com vida profissional, né? É assim que funciona. E é isso, né? Então tá aí o porquê a saída da Vivo, verdade, né? Não tinha como ficar mesmo. Eu mostrei a foto aí pra galera, pra vocês verem que não dava. Como que eu ia ficar? Eu fiquei basicamente 2 meses, né, em casa para poder voltar a trabalhar no final de novembro para início de dezembro, depois da cirurgia. Então é isso aí, né? E ataques e mais ataques, a minha pessoa, a ele, a cachorrinha, intermináveis. E a vida, né, mostrando, galera, vocês estão se matando e aqui, ó, tô me cuidando, tô me levantando, quero estar do lado de quem amo, das pessoas que me fazem bem, e vocês estão aí contando história.
né? E é isso. Muito obrigado. A neurociência, junto com a psiquiatria, vocês são demais. E eu só tenho a agradecer. Um beijo no coração, amor, amores. E saudade. E a vida tá aí, né? É verdade. Um beijo, até mais. Tá explicado. Alguém já tá aqui. Tchau, gente. Até mais. Tchau, amor, amores. Tchau, tchau.